mesmo dia, no mesmo domingo, pelo Campeonato Paulista masculino. É tanto jogo, tanto sei lá o que a gente fica meio perdido. É isso. E aí, pelo Campeonato Paulista. Então, Marrinha, vamos lá, pegar um exemplo. Clube de Regatas do Flamengo. Campeão da América, campeão brasileiro. Sem dúvida nenhuma, o melhor time do continente. Tem um estadual que ele começou jogando com o sub-20, não teve os pontos que se supunha que teria para se classificar sem maior dificuldade, e agora tem até um risco remoto, cada vez mais remoto, mas tem até um risco remoto de ter que disputar o rebolo. O que faz o Flamengo? Por exemplo, o Flamengo vai com força máxima contra o Sampaio Correia, tendo que jogar amanhã contra o Inter, um jogo este sim no Maracanã, que passa a ser muito importante para o Flamengo, para não ser a quarta derrota, vai ser um drama. Imagina se o Flamengo perde de novo, para o Inter que perdeu para o Atlético Paranaense no Beira-Rio, na rodada de estreia do Brasileirão. Isso dá a medida de como os estaduais acabam atravancando a vida de quem tem coisa mais importante para pensar? O calendário desse ano, Juca, e aí a gente até tem que ser justo com a CBF, ele tinha um problema sério por causa da Copa do Mundo, né? Tinha muito pouca data, eles reduziram os estaduais, o que já foi um mérito, mas o negócio teve que começar muito cedo e tá tudo atravancado. Concordo que o estadual tá atrapalhando os times. O que eu sei, eu fui perguntar hoje, é que o Flamengo mudou o planejamento, né, naquela decisão quando começou a botar o time principal já contra o Vasco, e vai manter isso. Então você vai ter um time principal contra o Sampaio Corrêa. É o time titular que vai ser? Não sei, isso aí é decisão de escalação do Felipe Luiz. O que tem é o planejamento que vai ter lá os jogadores principais disponíveis para jogar. Que aí seria para você escapar desse torneio da morte, né? Torneio X, enfim, tem uns nomes lá que estão sendo dados. Mas ao mesmo tempo o brasileiro continua sendo a prioridade. Então o jogo do Inter, provavelmente se você tiver que escalar os jogadores, só dá para escalar alguns em algum jogo só, vai ser escalado contra o Inter. Mas contra o Sampaio Corrêa não vai ser base e não vai ser tipo, põe qualquer coisa aí. Vai ter o time principal, provavelmente com uma rotação, como a maioria dos times estavam fazendo. A diferença é que o Flamengo entrou com sub-20 nos 3 primeiras rodadas, né? Todos os outros que estão fazendo é rodar, põe o titular, põe o reserva e tenta ir equilibrando ali na questão. Mas você vai ter pelo menos o time principal. Sim, está atrapalhando, não tem muito o que fazer, vai ter que ir administrando, inclusive porque você tem jogadores como o Arrascaeta e o Jorginho, que eles pegam forma jogando. Então, a gente fala assim, eles estão fora de ritmo, e estão mesmo, né? Não estão jogando bem, os dois. Só que isso é conhecido no Flamengo, principalmente o Arrascaeta, ele só pega forma jogando. Ele não é que você põe para treinar lá e ele começa ele vai melhorar. Então você acaba sacrificando determinados jogos para botar ele em forma. Forma não é física necessariamente, mas forma técnica, né? E o Jorginho é a mesma coisa. Vai ter um sacrifício, vamos ver se isso vai... É claro que vai ter um impacto, mas qual que vai ser esse impacto para a temporada? Ô Zé, Uhum. Você já fez uma rápida passagem pelos estaduais. Eu acho sempre muito engraçado, e o nosso Marrinha, de alguma maneira, repetiu esse argumento, fazendo justiça à CBF, ele que é um rapaz muito preocupado em ser justo. Nós todos somos, é claro. Mas eu cansei de ouvir na minha vida o seguinte argumento. Ano de Copa do Mundo, é um ano atípico, então é difícil segurar, colocar tudo no mesmo ano. Ô Zé Trajano, existe algum ano mais típico do futebol mundial do que ano de Copa do Mundo? Que é o que todo mundo espera a cada 4 anos. E toda vez a cada 4 anos é um ano atípico. Isso não é até uma afronta à língua portuguesa? É curioso isso. Aliás, estou tentando me lembrar aqui que teve um ano de uma Copa que o América foi campeão dos campeões, porque teve um torneio realizado durante a Copa do Mundo, sabe? Afinal, acho que foi América e Guarani, se não me engano, no Maracanã. Saudosa memória o América.
Antes eu queria dizer só uma coisa em relação ao Flamengo. Eu não quero ser profeta do apocalipse, mas só fazer uma pergunta para o Marinho. Eu acho que é muito difícil que aconteça isso, mas vamos desmatar. É possível de acontecer? Acho muito difícil, mas é possível. Se o Flamengo, olha, ganha do Internacional, tudo bem, jogando em casa, ganha do Sampaio Corrêa e continua até com chance de ser campeão carioca. Se as coisas andarem lá e o Flamengo conseguir entrar nas quartas de final, pode. Mas se o Flamengo perde, foi eliminado, são 2 jogos, do Lanús, ou seja, outra disputa de título. Vai ter um jogo lá, se não me engano é o primeiro, e o segundo no Rio. Como é que fica? Não cria uma coisa meio fora da ordem, um certo mal-estar inesperado? É, claro que cria, Trajano. Se é justo ou não, não cabe discutir. O Trajano, outro dia eu estava contando, eu passei aqui na minha portaria, o Jones, o meu porteiro rubro-negro aqui, que sempre conversa comigo, ele já estava revoltado, pedindo a demissão do Felipe Luiz, porque perdeu 3 jogos e tal, não sei o quê. Assim, o Flamengo é isso aí, não ganhou todo jogo, tem esse tipo de pressão. É uma pressão justa? Aí você vai me perguntar a minha opinião. Eu acho que não. Acho que mesmo que perca a Recopa, que vai ter essa pressão, acho que o trabalho do Felipe Luiz ainda vai se firmar durante o ano, tem tempo ainda. Agora, ele também tem que ter um senso de urgência, também não pode achar que não, tudo bem, em maio a gente começa a jogar bola, não é isso. Mas mas assim, eu acho que pode acontecer. Aconteceu em 2023, né? O Flamengo perdeu 7 taças, né? Não acho que vai se repetir. Acho que tem um contexto diferente, manteve o técnico, o time é muito mais forte do que era aquele ano. Mas você está perguntando se vai ter burburinho? Já está tendo. Já tem um monte de gente ali, sabe, digamos assim, com a cabeça quente. Também eu vou criticar aqui o meu porteiro Jones pelo seguinte: ele foi assistir o jogo na casa do cunhado corintiano. Aí depois tava reclamando porque ficou de cabeça quente, chegou lá que o cara provocou ele. Falei assim, pô, ele foi na casa do corintiano, aí depois ele reclama que estava sendo provocado. Veja bem, mas é tal história. Agora, nosso Zé Trajano travou, daqui a pouco ele volta. Mas também é o seguinte, né, o Marrinha, é que está muito difícil hoje em dia perder no futebol, né? Uma derrota vira um drama, e vira um chororô, e reclamação de arbitragem para todo lado, não fez isso, não fez aquilo, não fez aquilo outro. É um negócio de maluco. Parece que a vida das pessoas está sendo posta em discussão. Calma, é começo de temporada, né? Na verdade, era para todos estarem fazendo pré-temporada, jogando torneios amistosos, né? Então, vira uma coisa muito maior, desproporcional ao que de fato a coisa deveria ser. Isso que eu acho. O que não quer dizer que a derrota não significa nada e que o título do Corinthians não significa nada. Pelo contrário, significam bastante. Não, tem uma verdade no meio, né, Juca? Entre o histerismo de que isso é o fim do mundo e que não vale nada, né? E, em geral, a verdade está no meio, né? Exato. Então, eu te confesso, caiu a luz do Trajano. Olha a Enel aí, hein? Porque estamos em São Paulo, como vocês sabem, com a eletricidade privatizada, porque nada como a privatização, e está garoando aqui em São Paulo, e uma garoa mais forte faz com que a Enel interrompa o fornecimento de energia. É a tal história, né? Diz aqui o Rubão que tem um superchat, eu não estou vendo, eu vou olhar. Boa noite, pessoal. É o Gustavo Lucena. Vocês não acham que os estaduais deveriam ser jogados no meio do ano, usando as datas reservadas à Copa do Mundo, Copa América, etc.? Folgaria o calendário no começo da temporada. Olha, Gustavo, eu vou te responder com toda a franqueza da minha alma e não é de hoje. Apanho muito por causa disso. Eu sou a favor de que os estaduais não sejam disputados pelos grandes. Eu acho que os estaduais deviam ter lugar no calendário o ano inteiro, para aqueles clubes que não participam dos banquetes do Campeonato Brasileiro, tenham calendário o ano inteiro. Mas não vejo sentido em que o Sampaio Corrêa, do Rio, seja convidado para sentar à mesma mesa do Flamengo, do Botafogo, do Vasco, do Fluminense. Como não acho que faça sentido que o capivariano seja convidado para sentar à mesma mesa do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Santos. Não acho. Então, os grandes
não deveriam disputar mais os campeonatos estaduais. Eles foram muito bons até uma certa época, no fim do século passado. A comparação que eu faço é esta. O avião Eletra foi um ótimo avião. 4 hélices, nunca caiu, era muito confortável, até fumar se fumava no avião. Aí vieram os jatos, substituíram os Eletra. Tem muita gente que morreu de saudade dos Eletra, mas é assim o progresso. Então, eu acho isso. O Juca, Diga. tem um argumento que eu sempre ouvi das federações e eu muitas vezes desconsiderava, mas eu ouço e tem uma base, não é uma base real. Que se você matasse completamente os estaduais, você acabaria com a irrigação da formação de jogador do futebol brasileiro, que é feita muito mais, às vezes, nesses times menores, às vezes, do que nas bases dos times grandes, né? Eu acho que esse argumento é real, faz sentido, entendeu? E que você mataria, porém, eu não concordo que você deva ter essa âncora para os clubes grandes de tanto tempo de estadual, mesmo esses 10, 11 jogos. Então eu acho que tem que se encontrar alguma forma de você manter, irrigando dinheiro para esse sistema de clubes menores, e eu não sei qual é a fórmula, entendeu? Mas eu acho que teria que se encontrar sem que você atrapalhasse a temporada, digamos assim, nobre, que é dos grandes, talvez quando eles jogam só 4 jogos, alguma coisa assim. Não estou dizendo qual é o formato, mas eu acho que esse argumento tem alguma base factual, digamos assim. Marinha, a gente tem 1 minuto antes de eu chamar o nosso intervalo. Vou lhe dizer uma coisa, isso já foi verdade, que os pequenos eram o celeiro dos grandes. Há quanto tempo que um pequeno não revela alguém que o grande vai buscar? Os grandes... Hoje, o celeiro está na base do Flamengo, está na base do Palmeiras, está na base do São Paulo, está na base do Santos, não está mais. Mas eles contratam desses times na base, Juca, é que eles não contratam mais no profissional, eles contratam na base, né? Mas é que, na verdade, essas bases continuariam existindo se esses clubes continuassem disputando e durante o ano todo. E não ficasse como... Eles agora vão disputar campeonato nesses 2 primeiros meses e não mais. E vão ficar caçando temporada por aí. Eu acho que está tudo errado. Enfim, acho há anos. E perco a discussão, ou nem é discussão. O que eu imagino não acontece, então eu vou chamar um intervalo na TV e a gente continua no YouTube. Eu não me surpreendo, mas tem aqui uma porção de comentários. Pô, Juca, futebol feminino não interessa para ninguém. Para com isso, não compare o incomparável. Tem gente também agradecendo a volta do cartão vermelho. Ah, ninguém liga, ninguém... Não dá audiência ao futebol feminino. Para quem acha isso, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu respeito que alguém não goste de futebol feminino. Ok, Zé Trajano está de volta. Ok, não queira ver. Agora, não me venha com esse argumento que não dá audiência. A Casar TV teve um momento que teve mais de 1 milhão de aparelhos ligados, não é pessoas, aparelhos ligados vendo o jogo das Brabas em Londres. Jogo que era disputado concomitantemente, a partir do começo do primeiro tempo em Brasília, o segundo tempo de Londres. Aliás, muita gente que estranhou que a torcida do Flamengo fez uma grande festa antes de começar o jogo e a torcida do Corinthians estava calada e quando começou o jogo se inverteu, eu me informam quem esteve lá, da torcida do Corinthians, que a torcida do Corinthians estava prestando atenção no telefone celular, o jogo das Brabas. Não estava muito preocupado com o que estava acontecendo em Brasília. Então, não é verdade que ninguém vê futebol feminino. Cada vez mais gente vê futebol feminino. E não é a minha opinião, é a audiência que teve na Cazé TV. E eu fui acompanhando. É impressionante. Começou com 400 mil, foi subindo, e mesmo depois que o Arsenal ficou na frente, falei, agora as pessoas vão desistir e vão todas para o jogo no Maracanã? Não, continuaram a ver também. Jogo no Maracanã não, jogo em Brasília. Em Brasília, exatamente. Isso. Então, não é assim dizer que futebol feminino não interessa para ninguém. Pode não interessar para você, ok. Né?
Tem gente que não gosta, por exemplo, né, de vôlei feminino. Eu adoro, gosto, aliás, mais de vôlei feminino do que de vôlei masculino, porque acho que dá mais jogo o vôlei feminino. A bola fica mais tempo em disputa do que na violência do vôlei masculino. Já basquete, gosto mais do masculino que do feminino. Aliás, gosto mais do futebol de homens do que de mulheres, mas gosto do futebol de mulher e discordo que haja desinteresse amplo, geral e irrestrito. Quanto tempo falta para a gente voltar? Quanto? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voltamos à TV. Eu preciso justificar a minha ausência, que eu sumi, né? Já justifiquei sua ausência e dei parabéns Não, mas a eu ele. sou um perereco aqui, tá caindo chovendo. Sabe aquela expressão antiga, chovendo canivete? Aqui. Aqui na minha casa está chovendo garoa. Não, aqui está um perereco, chovendo. Aí caiu tudo, internet, luz. Bom, aí até arrumar a casa de novo, consegui voltar agora. Também eu estou numa alegria só. Eu tô nas nuvens, Juca, com o Arsenal. Já falou futebol feminino, mas escolhe um esporte aí para. Eu estou feliz. Olha só, como é bom ver Zé Trajano feliz. Ô Zé Trajano, você sabe que nós temos